Vamos lá, Apocalipse, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Depois disso vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em árvores. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Versículo 3. E o anjo brada, esse 5º anjo que aparece aí: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Versículo 5, da tribo de Judá foram selados, eu vou pular até o 8, porque a gente já leu isso. A gente vai ver que vai ser de todas as tribos aqui, vai dizer que foram selados 12.000 das 12 tribos. A gente já leu isso. Vou pular para o 9, tá? Vamos pular para o 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Glórias ao nome de Jesus. Mais uma vez, estar lendo, essa vitória de Jesus e, consequentemente, a nossa vitória. E por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Antes de entrar no texto de hoje, que é a partir do versículo 9, a gente precisa lembrar de algumas coisas para a gente se situar. Eu já li aqui, acho que lendo assim pausadamente a gente já consegue começar a ver essa perspectiva do que eu vou falar hoje, mas eu preciso lembrar. O capítulo 7, a gente precisa lembrar que descreve a mesma cena do capítulo 6, só de uma perspectiva diferente. Como nós já sabemos, eu já falei isso anteriormente, se você apenas ler Apocalipse, sem pensar em estudar, apenas ler pausadamente, você vai ver que a história, tanto da redenção da igreja, vamos dizer assim, da salvação da igreja final, quanto do juízo final, vai se repetir de várias maneiras, várias vezes. Você pega o capítulo 6 e conta toda a história. Aí no capítulo 7 vai contar a mesma história, só que com outros detalhes. E se eu não me engano, por 7 vezes em Apocalipse vai se contar a mesma história, só que cada vez com mais detalhes. Cada vez mais detalhes. Tá? Então a gente vai perceber isso aqui. Vários textos, várias coisas que a gente leu aqui vão se repetir até a gente acabar, finalizar Apocalipse. Várias coisas a gente vai ler de novo. Tá? No capítulo 6 a gente viu sobre os 4 cavalos. Aqui no capítulo 7 a gente vê 4 anjos, 4 ventos, que significam a mesma coisa. No capítulo 6 trazem 4 cavalos que vão trazer o juízo. Aqui nós vemos 4 anjos que estão segurando os ventos do juízo, que estão prontos para começar a destruição, não é isso?
É bom lembrar, né, também o que nós falamos no domingo passado. Nós vimos 4 anjos nos 4 cantos da terra. Entendemos, né? Esses 4 anjos nos 4 cantos da terra são os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, ou seja, toda a terra. Ou seja, quando a destruição vier, vai vir por todos os cantos da terra, toda a terra. Não há quem possa escapar. E esses anjos, né, vai dizer no versículo 1 que eles estão retendo os ventos do juízo, né, que vão soprar, para não soprar sobre o mar, sobre a terra e sobre as árvores, tá? No versículo, de versículo 2 a 3, nós vimos, né, que aparece um 5º anjo. Esse 5º anjo grita, ele brada para esses 4 primeiros anjos não danificarem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que todos os servos, ou seja, os salvos de Deus, sejam selados. Não aconteça a destruição, né? É como se Deus falasse, não vai acontecer destruição enquanto eu não selar todos os meus salvos, enquanto eu não pegar todos os meus salvos, né? A gente vê, né, a proteção de Deus sobre a sua igreja. No versículo 4, nós vimos o número de 144 mil que foram selados de todas as tribos dos filhos de Israel, né? Que, olhando para essa 144, é um múltiplo de 12, né? Aí fala sobre as 12 tribos de Israel, fala sobre, a gente já viu aqui em Apocalipse, fala sobre 12 apóstolos, não sei se vocês lembram disso, não sei se vocês lembram que fala sobre 12 anciões, 12 apóstolos. É um número simbólico. Eu misturei número com símbolo, né? É um número simbólico. Inventei um nimbólico. Alguma coisa aí, inventei uma palavra. Então é um número simbólico, não é um número literal, tá? Não é um número literal. Existe um erro quando, às vezes, a gente vai estudar a Bíblia, é não entender a literatura pela qual foi escrita aquele livro. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Mas é um livro também. É uma literatura também, ou melhor, tem várias literaturas, ou melhor, é um compilado de livros. Tem vários tipos de literatura, literatura de sabedoria, literatura poética, profecia, enfim, muitas coisas a gente vai ver. Por exemplo, vamos pensar aqui, tem gente que vai pegar provérbios e vai ler como se fosse profecia. Provérbio não é profecia, provérbio é literatura de sabedoria, né? Vai dizer lá, a gente pega um texto que eu sempre cito aqui, que é fácil para a gente entender, está lá em provérbio lá, ó. Faz aquilo que é bom, faz aquilo que é justo, que vai acontecer tudo aquilo que é bom com você. É assim na prática? Se você fizer tudo aquilo que é bom, sempre vai acontecer tudo aquilo que é bom com você? A gente, não, mas o provérbio está dizendo, é uma profecia, o provérbio não é profecia. Ali está dizendo que nos meios naturais, no normal, se você fizer o correto, vai acontecer aquilo que é correto com você, não é isso? Porque o próprio escritor de provérbios, em Eclesiastes, já muda o que ele diz. Ele vai dizer que já vi muito justo perecer na sua justiça, e já vi muitos maus prevalecer na sua maldade. Então a gente precisa entender o que é literatura de sabedoria, o que é profecia, para poder a gente não entender errado aquilo que a gente está estudando, tá? E mais uma vez aqui, os 144 mil, voltando, né, até no versículo 4, isso que eu estou falando, aqui, 144 mil é um número simbólico múltiplo de 12, que não representa toda a igreja que vai ser, ou melhor, representa toda a igreja que vai ser salva, não simplesmente os 144 mil. Os testemunhos de Jeová vão dizer, né, tem a interpretação deles sobre isso, que os 144 mil são somente a igreja que vai morar no céu com Jesus. Só esses 144 mil que vão morar lá. Isso que os testemunhos de Jeová falam, né? Os outros, eles dizem, não, vão até ser salvos também, mas não vai morar com Jesus, vai morar aqui na terra. Vocês, aquelas revistinhas, né? O pessoal comendo aquela maçã bonitinha e tal, né? Sempre entrega aí. Outro dia me chamaram aqui, eu fiquei conversando com um aí um tempo aí. Chamaram, eu fiquei conversando. Né? E, enfim, eles vão dizer isso. 144 mil só que vão morar com Jesus no céu. Tá? E os outros vão ser salvos, mas vão ficar aqui na terra, aqui pelo governo de Jesus. Mas Jesus vai morar no céu com a sua igreja, que vai ser os 144 mil. Isso é o que dizem os testemunhos de Jeová. Os dispensacionalistas, que é uma doutrina nova, surgiu com a Bíblia de Scofield, vão dizer que os 144 mil são os judeus, né, convertidos na grande tribulação, né? Vai dizer isso aí. Essa doutrina, gente, surge lá por, se eu não me engano, 1910, alguma coisa assim, né? Através desse teólogo de Scofield, da Bíblia de Estudo de Scofield, surgiu essa doutrina. Se a gente pegar a história todinha antes, dos pais da igreja, ninguém falou isso antes. Começou dali em diante. Mas, hoje em dia,
A doutrina que é mais falada, que é mais ensinada, é essa dispensacionalista, tá? Eu não vou entrar em detalhe nela, que não tem por que entrar nela, tá? Os 144 mil para os alienistas, que é a parte que eu sigo e eu acredito, é apenas um número simbólico, múltiplo de 12, como eu falei, mas que representa a totalidade dos salvos na antiga aliança. Você percebe aqui que a gente vai falar aqui sobre 12 tribos. Esses 144 mil representam todos aqueles que foram salvos na antiga aliança. E a gente vai ver que a multidão dos salvos, a gente vai ler no versículo 9 daqui a pouquinho, dos gentios é muito mais do que os judeus, porque até hoje a maioria dos judeus não querem a Cristo, não é isso? Não reconheceram a Cristo. Então, a maioria dos salvos vão ser gentios, não vão ser judeus. Não vão ser judeus. Olha para o povo que há hoje em dia. Existe mais judeus ou o povo que não é judeu hoje em dia? É mais olhando gentil. É mais o povo que não é. Quando Deus fala, olha só para a gente lembrar uma coisa. Quando Deus fala para Abraão, contar as estrelas, ele consegue contar? A areia do mar, ele consegue contar? Não. Nós sabemos que o número de salvos é o mesmo número que Deus fala para Abraão contar e não consegue contar. A descendência de Abraão, que Deus fala com ele, são os salvos. Não é descendente simplesmente que vai ter o sangue dele. Quando a gente lê em Romanos, a gente já estudou a carta aos Romanos aqui, né? A igreja lá em Roma, a igreja de Roma, né? Paulo envia essa carta. A gente já entendeu, Paulo falando, ó, verdadeiro judeu ou verdadeiro descendente de Abraão, não é quem foi circuncidado na carne, não é quem tem o sangue dele, não é quem tem o sobrenome dele, mas vai dizer que o verdadeiro judeu, na prática, o verdadeiro Israel de Deus, é aquele que foi selado pelo Espírito Santo, é aquele que tem a marca, o selo no coração, né? É isso que Paulo vai falar à igreja ali que está em Roma. Então, é pela fé, por isso que vai falar, Abraão, nosso pai na fé, ele ouviu uma voz, ele creu e foi em direção a essa voz. Você ouviu uma palavra de Deus também. Você creu que Jesus é seu Salvador. Você crê e você segue isso, não é? Abraão deu exemplo disso lá atrás. Tem gente que vai falar, não, Abraão foi uma pessoa totalmente diferente de nós, privilegiada, isso, aquilo, era melhor do que todos nós. Aí você olha para a vida de Abraão, para a história de Abraão, o que Abraão fazia quando Deus chama ele? Fabricante de ídolos, adorador de ídolos. Era melhor do que a gente? Não, Deus só chamou ele creu e foi. Tá? Assim como Deus chamou a cada um de nós. Gente, eu preciso falar sobre essas coisas para poder a gente entrar no tema de hoje. É uma introdução meio que grande, mas é necessário. Tá? Bem necessário. Então, esses 144 mil, olhando para essa interpretação, olhando só para um número simbólico, o número de salvos na antiga aliança, tá? Vamos lá. Do versículo 5 a 8, que eu não li hoje, mas a gente leu semana passada, a gente vai ver, João relata, né, que esses salvos são 12 mil de cada tribo, né, das 12 tribos de Israel. E aí nós vamos começar a falar sobre o hoje. Eu preciso ler o versículo 9, eu quero que você leia comigo aí para a gente lembrar do versículo 9 para começar hoje aqui, tá? Versículo 9 diz assim: depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Olha só, preste atenção numa coisa. De repente o cenário muda. A gente aqui, como leitores aqui, somos transportados, né, da terra para o céu. Agora a gente está olhando essa multidão junto ao Cordeiro. Agora João vê a igreja já redimida no céu. Quais são as características dessa igreja gloriosa, redimida no céu? Em primeiro lugar, a igreja é inumerável. A gente não consegue contar. João não consegue contar. Deus sabe quantos são os salvos? Claro que sabe, porque é Ele que salva. Para Ele é inumerável, para Ele é contável. Mas para nós, não. Né? E mais uma vez, aí a gente tem que voltar e falar de Abraão. Já que a igreja é inumerável, e isso é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Olha para os céus, conta as estrelas, se é que pode.
E Deus fala o que para Abraão? Assim será a sua descendência. A descendência de Abraão, gente, são os salvos. A gente precisa colocar isso na nossa memória, na nossa mente. Vamos pensar assim, uma pregação triunfalista não vai falar desse jeito. Uma pregação, né, de teologia da prosperidade, do coaching, não vai falar isso. Vai falar que a descendência de Abraão vai ter que reinar na terra, vai ter que ter muitos bens na terra, vai ter que ter muita coisa. Né? Essa é uma pregação de uma pregação triunfante, uma pregação da teologia da prosperidade, uma pregação coach, onde vai falar que se nós somos descendência de Abraão, logo temos que ser, né, reis na terra, dominar tudo como Abraão tinha muita coisa. Né? A gente precisa entender, existiu a antiga aliança e a nova aliança. As coisas que aconteceram na antiga aliança foram para possibilitar a vinda do Messias, para aquilo que aconteceria na nova aliança. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode ter bem, não pode ter dono de empresa, não pode ter nada. Mas quando vai falar da fé de Abraão, não fala da fé de conquistar coisas. A fé de Abraão relatada na palavra do Senhor foi porque ele ouviu uma voz. Fé é certeza das coisas que não se veem, não é? Mas se esperam. Ele acreditou naquilo que Deus falou para ele. E foi em direção àquilo que Deus falou para ele. As pessoas vão até usar, uma vez eu estava pesquisando sobre um texto, né, sobre Deus trazer à existência aquilo que não existe, né? Ele vai dizer que lá em Romanos mesmo, a gente estava estudando isso, sobre Deus trazer à existência aquilo que não existe. A gente vai perceber que Deus é que traz à existência. Ali, vamos dizer assim, Paulo pega um exemplo do Antigo Testamento, olhando para um Deus que criou tudo do nada, para dar um exemplo de que esse Deus é poderoso, que traz à existência tudo aquilo que não existe. Só que aí a pessoa pegou esse texto aí e foi lá para poder falar sobre, você quer abrir uma empresa? Deus traz à existência tudo aquilo que não existe, então ele vai trazer os recursos para você daquilo que não existe, isso. Gente, isso é usar texto fora de contexto, esse texto não fala sobre isso. Tá? A fé de Abraão não fala sobre uma fé, eu tenho fé, então eu vou alcançar aquilo, eu vou conseguir aquilo outro. Não trabalha não estuda não, para ver se você vai conseguir. Não, só tem fé. Aí você não estuda. Aí você não trabalha. E vai cair tudo no seu colo? Todo mundo trabalha aqui, acredito que todos trabalham. Se não trabalham, estudam. Mas as coisas caem fácil na sua mão, ou você teve que ralar, você teve que abrir mão de muitas coisas para você ter o que você tem hoje? Para continuar pagando o que você está pagando hoje, de repente uma casa, um carro, quanto que você rala para isso? Quanto que você só? As coisas não caem assim do céu, não. Não é assim como as pessoas contam essas historinhas aí, não. Eu sei que muita gente vai gostar de ouvir essas histórias, porque a Bíblia mesmo fala que vão rejeitar a sã doutrina, vão sentir comichões nos ouvidos, vão preferir as fábulas do que a sã doutrina. Vão preferir. É interessante olhar, pega ali tudo aquilo que Jesus ensina, tudo aquilo que os apóstolos ensinam, se eles ensinam algumas coisas do que essas pessoas que pregam essas coisas hoje sobre a teologia da prosperidade, sobre coach, essas coisas. Olha, e vê Jesus ensinando. Vê se tem Jesus ensinando isso, não tem. Porque eles estão inventando coisas que não existem, pegando versículos isolados, colocando-os fora do contexto, para trazer uma coisa que Deus não falou que vai fazer. Deus não vai fazer igual para todo mundo. Até mesmo na igreja, a gente vai olhar a igreja como um corpo, Paulo vai explicar isso lindamente, né? Deus vai trazer essa revelação para ele, vai explicar isso lindamente. A igreja como um corpo, o corpo tem mão, o corpo tem olhos, tem boca, tem ouvidos, tem pés. Ele traz a comparação da igreja como sendo cada um membro, ou seja, cada um tem a sua função no corpo. Olhando até para toda a história, a gente vai ver, nem todo mundo. Imagina se todo mundo for patrão, não tem ninguém para trabalhar. Imagina, gente, cada função, preste atenção, até na Terra, cada função tem a sua importância. Hoje, essa semana, esses dias aí, eu tô indo para o trabalho, agora eu voltei para esse novo horário de trabalho, né? Tem um mês mais ou menos que eu voltei para o novo horário, eu estava trabalhando à noite, e à noite eu sempre ia de carro, sem trânsito e tal, agora de dia, muito trânsito. E eu tenho pensado, caramba, essa profissão de motorista de ônibus, de motorista é brabo, tem a sua importância, tem o seu valor. Porque eu falei, eu deixo o carro em casa para não pegar trânsito, para não ficar agarrado no trânsito ali, por várias vezes, chego em casa às vezes 8 horas da noite, porque no trânsito, né, de Maricá para cá acontece algum acidente, aí, gente, olha como é importante. E ali dentro do ônibus mesmo você pode orar pelo motorista, lembrando, Deus guarda ele, que dê paciência para ele todo dia, para ele continuar trabalhando, não dá o sustento para a família dele, mas também para me levar. Aí eu deixo o carro todo dia em casa, mas tem alguém sofrendo para me carregar, não é isso? Né? Então, olhando, eu sei que eu estou saindo um pouco fora do texto, mas só para
a gente colocar essa mentalidade de que tudo, cada função no mundo é importante, né? As pessoas vão querer dizer, um coach famoso aí, né, bem conhecido entre os evangélicos, coach da montanha, ele vai dizer que no reino de Deus, no reino, não existe soldados, apenas generais. E ele vai se intitular como marechal. Ele falou isso num vídeo dele na internet falando, tá? O Pablo Marçal, tá? Só para vocês lembrarem, só para vocês saberem o que eu estou falando. E ele fala, não, no reino não existe soldados. Aí Paulo vai falar, eu, como bom soldado de Cristo, ele chama Timóteo soldado de Cristo. Aí você vai ficar com o que esse coach falou ou com o que a Bíblia diz? Nós estamos aqui como soldados de Cristo. E ele fala, não, só existem generais. Aí ele se coloca como marechal. Eu sou o marechal que estou comandando os generais do reino. Infelizmente, gente, infelizmente, fábulas, prega fábulas. Mas vamos voltar aqui, não interessa, essas coisas eu começo a falar, já começo a me revoltar quando eu lembro dessas heresias, dessas besteiras que eles estão pregando por aí. Mas vamos lá, porque eu queria falar sobre pregações triunfantes, não é isso que eu queria dizer. Não é isso que Jesus ensina. Não é uma coisa triunfante dessa maneira, tá? A fé de Abraão é uma fé que nos leva para Deus. A fé de Abraão, olhando para a descendência de Abraão, foi daqueles que viriam da descendência de Abraão, olhando para Jesus Cristo. Como que Abraão abençoaria todos os povos da terra? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio da descendência de Abraão. Aí é que está, né, a questão da história. Abraão abençoa todos os povos da terra através de Jesus Cristo. Não através de riqueza nem de nada disso. Tá? Vamos lá. Em segundo lugar, qual é a outra característica, né, da igreja de Cristo? É uma igreja universal, inclui todos os povos, judeus, gentios, procedentes de todas as culturas da terra, línguas, povos, nações, né? Para ser salvo, não tem que ter o sobrenome de Abraão, o sangue de Abraão, basta crer no sacrifício do Cordeiro. A Bíblia vai dizer num texto que todo mundo conhece, João 3,16, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que tem o sangue de Abraão, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para ser descendência de Abraão dessa maneira, para ser filho de Deus, tem que crer. Tem que crer. Não é uma marca simplesmente, né, exterior, como os judeus acreditavam. Bastava circuncidar ali, né, o menino ali quando pensa, pronto, já está salvo, já nasceu ali na família de Deus. Não é isso. Não é isso. O selo que nós temos, o selo que a gente leu aqui no capítulo 7, que Deus coloca em nós, é o seu Espírito. Em Efésios, a gente vê isso. Efésios no capítulo 1, versículo 7, vai dizer que o selo pelo qual Deus colocou nos seus salvos, nos seus filhos, é o Espírito Santo. E vai dizer que ele selou com o Espírito Santo como garantia de que vai resgatar. Diz que selou os seus salvos com o Espírito Santo como garantia de resgate, como garantia de que são seus filhos. E ele sabe quem ele selou. Terceiro ponto, né, da igreja redimida, da igreja de Jesus, é uma igreja honrada. Ela está de pé diante do trono. E ela significa que está junto com o Cordeiro. Ela está servindo junto com o Cordeiro. Ela está adorando ao Cordeiro. Se existe alguma honra que podemos dizer aqui, que teremos, é estar junto com o Cordeiro no final de tudo. Essa é a maior honra. Essa é a maior recompensa. Muitos homens querem ser honrados aqui na terra. E até de certa forma vão ser. Você vê que quando Jesus está ensinando ali, falando sobre a oração, ele fala para orar no secreto. Né? Não seja como os hipócritas que oram de pé nos campos das praças para serem vistos pelos homens. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora ao Deus que vem em secreto e Ele vai te recompensar. Não é que a gente não pode orar em público, né? Estudando até um pouco a história da igreja aí, pessoas entenderam errado esse texto, né? Houve um pequeno grupo ali que entendeu errado esse texto, viu? Não pode orar em público, só dentro do quarto, não pode orar na frente de ninguém. A questão não é isso, a questão é a hipocrisia dos fariseus ali que Jesus está repreendendo. O tempo todo Jesus repreende a hipocrisia dos fariseus. Eles são hipócritas. Hipócritas são o que? Atores. Hipócrita significa ator.
como se colocam palavras nos lábios que na verdade eles não são aquilo que eles são. Jesus chama eles de muros branqueados, sepulcros caiados. Está branco por fora, está bonito por fora, mas por dentro tem morte. Tá? Então a igreja gloriosa, a igreja redimida vai ser honrada por Deus no céu, não aqui na terra. Não espere ser honrado por ninguém aqui na terra, porque você vai se frustrar. Não espere cantar aquela música, né? Aquela música de vingança terrível, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Gente, que música terrível. Se existe alguma vingança que pode ser dita, o Senhor fala, minha é a vingança e eu retribuirei. Se alguém precisa se vingar de alguma coisa, é Deus, e Ele vai fazer isso pela igreja. A gente não precisa fazer nada disso, só colocar no irmão. E Ele vai fazer o que tiver que fazer. É Ele que vai fazer isso, não nós. Não nós. Mas vamos lá. Em quarto lugar, a igreja é pura. A gente leu no versículo 9 também, que a igreja vai estar de vestes brancas, que apontam para a absoluta pureza da igreja, que foi purificada pelo sangue de Jesus. A igreja não foi purificada assim só pelo sofrimento, não foi purificada pelas obras que ela fazia, mas foi purificada pela obra do Cordeiro na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, exclui a glória humana. Não foi eu, não foi você que morreu, foi Ele. Não foi a minha obra que me salvou, não foi a minha obra, não foi a sua obra que te salvou. Em Efésios 2 vai dizer, não é por obras, a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, é por fé. A única obra que faz salvar a gente foi a obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a única obra perfeita, foi feita uma vez só. Esse é o perfeito sacrifício e verdadeiro sacrifício, eterno, o de Jesus, o de Jesus. Então a igreja pura foi purificada por Jesus, não por aquilo que ela faz ou deixa de fazer. É lógico que os salvos, é lógico que os santos, é lógico que aqueles que creem que Jesus é o seu Salvador, que creem que foram salvos, vão buscar a santidade, não vão buscar as coisas para se sujar cada vez mais. Se você crê de verdade que você foi salvo, você vai buscar as boas práticas, as boas coisas, não as coisas erradas, mas nunca colocando mérito da sua salvação nas coisas que você faz, nas coisas que eu faço. O mérito da salvação está na obra que Jesus fez. Por isso que é graça, de graça, você não fez nada para ter ela. Foi Jesus que fez. Foi Jesus. Ou foi você que derramou o sangue na cruz? Foi você que morreu, ressuscitou? Foi eu? Não foi. Foi Jesus, por isso o mérito é todo dele. A glória é toda dele. Glória, pois, a Ele. Nada, e é interessante olhar para a igreja gloriosa, é que no céu nada vai mais contaminar essa igreja. Roupas brancas também indicam alegria, felicidade, além de santidade. A igreja gloriosa também é vencedora. Palmas nas mãos é símbolo de vitória. Ali, quando a gente olha no versículo 9, né, segurando as palmas, é símbolo de vitória. Né? A igreja selada por Deus, pelo Deus vivo, protegida por Ele, venceu até chegar ao lar, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as tribulações, mesmo diante de tudo. A igreja vitoriosa, por causa do sangue de Jesus, vai chegar ao seu lar, junto com o Cordeiro, junto com o Pai, junto com os anjos, e vai louvar ao Senhor eternamente. A igreja gloriosa vai celebrar eternamente essa grande vitória, o cumprimento dessa grande promessa. Se podemos dizer, né, olhando para a maneira certa de interpretar essa expressão, eu tenho a marca da promessa, pensa em marca na Bíblia, a gente vai pensar em selo. A gente vai pensar em marca que Jesus colocou em nós, o Espírito Santo, para mostrar que nós somos filhos de Deus. Para mostrar que nós somos filhos de Deus. A igreja vitoriosa, a igreja redimida, olhando para o versículo 10, olha só o que diz no versículo 10 de Apocalipse 7. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. A igreja vitoriosa, ela tributa, ela agradece, ela glorifica o autor da salvação, que é Deus, e não a ela. Não a ela. E ela segue com gritos de vitória, né? Clama em alta voz, a salvação pertence a Deus. A salvação pertence a Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. A salvação não é mérito nosso, nem fruto das nossas obras, como eu já falei anteriormente.
Não é a igreja que faz o salvo, é Cristo que traz a salvação. A salvação é de Deus, vem de Deus, e só Ele merece a glória. Só Deus que merece a glória. Nenhum homem merece glória por nada. Na verdade, se olhar para os nossos méritos, se olhar para as coisas pelas nossas obras, nós merecemos condenação eterna e não salvação eterna. Olhando agora para o versículo 11 e 12, vamos ver o que acontece mais. Né? A igreja, agora essa igreja vai unir a voz dela aos anjos. Vamos ver o que diz, versículo 11 e 12. Todos os anjos estavam de pé, ao redor do trono, dos anciões, dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Versículo 12, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, sejam o nosso Deus para todo sempre, amém. Louvor e honra, soberania, já lembra logo desse louvor, pelos séculos, amém. Não tem como não lembrar, né? Quem é mais antigo aí vai lembrar dessa música aí. Então, em 7º lugar, a igreja se reúne. Agora a igreja gloriosa, redimida, se reúne aos anjos para poder louvar. Talvez é por isso que muitas vezes a gente fala, gente, você está ensaiando para morar no céu, para que um dia a gente esteja cantando naquele grande coral. E a promessa está aí, que a gente vai estar junto com os anjos ali, cantando a Deus, cantando o autor da nossa salvação. É isso? Versículo 13 e 14, olha o que diz. Então um dos anciões me perguntou a João, tá? Um dos anciões pergunta a João, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E qual é a resposta de João? Chega a ser engraçado essa resposta de João, pelo menos eu achei, tá? Se vocês não acharam, não tem problema. E João respondi, Senhor, tu sabes. Ou seja, João não sabe, né? Tu sabes. Ele chega para o ancião, tu sabe quem é. Aí o ancião responde, ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vocês perceberam o tamanho da grande multidão que está aqui falando sobre essa multidão que veio da grande tribulação? Gente, muitos vão dizer, né, olhando para os 144 mil, é que na grande tribulação só vão se salvar 144 mil também. Na minha opinião, e olhando pela ótica amilenista, está errado. Porque a gente vê uma multidão que é incontável. A gente leu no versículo 9 que é incontável a multidão que ele viu no céu. E agora o ancião pergunta a ele, quem são esses? Quem são esses? João não sabe responder, mas aí o ancião responde, esses são que vieram da grande tribulação. Pode contar esse número daqueles que vieram da grande tribulação? Não. Há quem diga, e aí mais uma vez preciso falar essa palavra, há quem diga essas pregações triunfalistas que a igreja não vai passar a grande tribulação. Mas aí eu te pergunto, o que nos difere dos mártires do passado, que passaram muitas tribulações, que foram mortos por causa do nome de Jesus? O que faz a gente melhor do que eles? Eu estou falando dos mártires após a vinda de Jesus, eu não estou nem falando dos antes. Você fala, não, mas lá está falando do tempo da lei, antes não, estou falando dos mártires após Jesus. Olhando para a Bíblia, ali, o primeiro que a gente vê ali, após Jesus, né, ali, deu branco, Estevão. Olhando para Estevão, vamos olhar para Estevão ali, em Atos dos Apóstolos, olhando para a igreja, a história da igreja, assim, pensando na igreja. Né? João Batista também, mas eu digo após a morte de Cristo, né? João Batista morreu antes de Cristo. Então, olhando para isso ali, Estevão foi apedrejado. Foi o primeiro mártir ali da história. Né? E o que nos faz diferente dele? Não posso sofrer igual a Estevão. Se tiver que sofrermos iguais a Estevão, vamos sofrer. Se tiver que sofrer igual a Pedro, igual a Paulo, vamos ter que sofrer. Tem gente que repreende isso. Não, pastor, você não pode falar isso. Você vai estar repreendendo Deus. Tem como você repreender uma coisa que Deus falou que vai acontecer? Você consegue repreender aquilo que Deus falou que vai acontecer? Vamos passar por tribulações. Não sei se a nossa geração vai ser a igreja da grande tribulação. Não sei se vai ser. Não sei se a próxima geração, se a geração do meu filho vai ser a geração que vai passar a grande tribulação, mas a grande tribulação vai acontecer. Só que é interessante que a gente leu aqui no capítulo 7, eu não preciso voltar lá, mas a gente precisa lembrar disso, você pode depois desse capítulo de novo
Se você quiser o esboço dessa pregação, tem tudo em PDF aqui. Eu mandei um esboço lá no grupo, mas eu fiz um outro. Já tem um outro. Né? Semana passada eu ia pregar toda essa mensagem, mas tive que fazer um outro esboço porque eu vi que precisava acrescentar algumas coisas aí para falar. Eu vou mandar, já mandei no grupo da igreja aí de novo, tá? Mas eu posso mandar, se os irmãos tiverem hoje quiserem também, eu mando para vocês também o esboço da pregação todo dia de hoje, com as referências, com tudo, tá? Então, a gente precisa lembrar que quando, lá no início, tem 4 anjos, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para destruir, vai dizer destruir a terra, destruir o mar, destruir as árvores, surge um anjo bradando de segura aí, calma aí, né? John Kleber, para. John Kleber, para. Até que sejam selados todos os seus salvos, né? Então, mesmo passando pela grande tribulação, a igreja do Senhor vai continuar vitoriosa. Eu preciso falar isso para você como uma forma que eu acredito. Você não precisa acreditar em mim. Você tem a própria Bíblia aí para poder você ler, para você conferir. Existem várias e várias interpretações de Apocalipse. E eu recomendo a você que leiam todas elas. Já milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, qual outra que eu falei? Dispensacionalista, tem várias. Eu sigo meio que a milenista e pré-tribulacionista. Tá? Eu pego um pouquinho de cada uma ali para poder entender. Mas vamos lá. Eu sempre falo isso para as pessoas. Esquece essa história triunfalista de que a igreja não passa e não passará por tribulações. A gente já viu uma multidão incontável no versículo 9. Agora a gente chegou a ver isso também no 13 e 14. Né? Multidões incontáveis que vieram da onde? Da grande tribulação. Depois você pode ler, eu não vou ler isso aqui, lá em Daniel 12, versículo 1. Depois você pode ler Mateus 24, né? Versículo 21 e 22. Depois você pode ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4. E também Apocalipse 13, de 7 a 15. Os crentes em todos os lugares, em todas as épocas, enfrentam o quê? Tribulações. Está tudo no esboço aqui, eu vou mandar para vocês. Depois vocês podem conferir tudo isso que eu estou falando. Ok? Mas os crentes que viverem no tempo do fim enfrentarão não apenas o começo das dores, mas a grande tribulação. A grande tribulação é caracterizada como um período de grande apostasia e também da manifestação do homem da iniquidade. A igreja será protegida não da tribulação, mas será protegida na tribulação. A oração sacerdotal de Jesus fala, para tirar os discípulos do mundo, ele fala, tira-os do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que faça o quê? Os livre do mal. O mal ali que fala é do maligno. Então, a gente está no meio da tribulação, a gente vai ser salvo no meio da tribulação, porque Jesus é o Deus que traz paz para cada um de nós no meio da tribulação. Sim. Vamos lá. No versículo, ainda falando do versículo 14, João fala da identidade da igreja. Os remidos são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. A base da salvação não está no mérito humano, nem na sua religiosidade, nem na sua moralidade, nem mesmo no seu conhecimento doutrinário. A base da salvação está na redenção que há no sangue do Cordeiro. Ninguém entrará no céu por pertencer a esta ou aquela igreja, por defender esta ou aquela doutrina. O apóstolo João diz que o sangue de Cristo é que nos limpa de todo o pecado. 1 João 1,7. Paulo diz que o sangue de Cristo que faz propiciação pelos nossos pecados. É por meio dele que temos redenção. É a paz, é por meio dele que temos paz com Deus. Pelo meio do sangue de Jesus. Está lá em Efésios 1,7. Pedro diz que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Ou seja, tudo pelo sangue de Jesus. Não é por mérito nenhum humano. No versículo 15, já caminhando para o final, 15, diz assim: por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, né? Olhando para uma cabana, como se Deus estendesse uma cabana. Vem para cá, meus filhos, entra aqui comigo. Entra aqui comigo. João fala
no versículo 15 da missão eterna da igreja. João destaca 4 aspectos importantes. Adoração. A igreja prestará a Deus adoração eterna. Adoração eterna. Adoração eterna. Isso que está aqui no versículo 15. Ó. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário. Então estão adorando dia e noite. A igreja glorificada é a igreja que adora. Por isso já estamos aqui adorando. Não existe igreja que é a igreja que não adora a Deus. Se não adora, não é igreja, porque vai adorar na eternidade. A igreja está numa nova realidade, cheia de paz no santuário de Deus. Versículo 16. Vamos lá, olha o que diz. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nem um calor abrasador. Então nós vamos ver aqui a ausência completa de sofrimento. João vai enumerar 3 afirmações, 3 coisas negativas: fome, sede e calor. Isso não existirá mais. Isso a gente vai ler depois em Apocalipse 21:4. Como eu falei que a história em Apocalipse se repete por várias vezes, com vários detalhes, com certeza o que a gente está lendo aqui no 7, a gente vai ler em outros capítulos, contando mais detalhes de forma diferente. Tá? Versículo 17. Vamos lá. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Finalmente, a presença completa da plenitude da vida. João enumera 3 afirmações positivas. O cordeiro as apacentará. O cordeiro as guiará às fontes de águas da vida. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso vai se repetir mais uma vez lá no capítulo 21. Os salvos desfrutarão da felicidade eterna e perfeita com Deus. O Cordeiro os traz de volta para Deus e para o paraíso. Ele então enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos tomará no colo e nos consolará para sempre. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aguardamos por esse dia. A igreja gloriosa canta Maranata, ora vem, Senhor. A igreja que crê na redenção do Cordeiro canta Maranata, ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Não será um dia de terror para você que crê. Infelizmente, para aqueles que não creem, será um dia de terror. Mas para você que crê, será o dia da maior vitória da sua vida. Aleluia. Jesus Cristo, o Salvador, voltando para buscar a sua igreja. Voltando para buscar a sua igreja. Aqueles que estiverem vivos vão passar pela grande tribulação, mas vai ter o cântico de vitória, saindo da grande tribulação. Aqueles que estiverem mortos, vai dizer a Bíblia, né? O mar vai devolver os seus mortos, vai ressuscitar. Aqueles que foram salvos vão ressuscitar para a justiça eterna. Aqueles que morreram e não creram em Jesus Cristo vão ressuscitar para o juízo eterno, é o que a Bíblia diz. Mas todo mundo vai ressuscitar e todo mundo vai comparecer perante o tribunal de Deus, perante o Senhor. Todos. E nesse dia todo joelho e toda língua vai se dobrar diante dele e vai confessar que ele é o Senhor. Mesmo aqueles que não queriam se dobrar, mesmo aqueles que não queriam confessar, nesse grande dia todos vão ter que confessar que ele é o Senhor, que a ele pertence a salvação, que ele é o grande e poderoso Deus. É o Senhor da história. Glórias ao nome de Jesus. E aí eu falo para você, e aí eu pergunto para você mais uma vez, estudando agora, terminando o capítulo 7, você ainda consegue ver Apocalipse como um livro de terror? O livro da nossa vitória. É a confirmação da vitória do Cordeiro que nos dá vitória. Por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É mais do que vencedores. Vencedor, a gente olha, alguém é vencedor, a gente olha para alguém que na terra venceu uma corrida, venceu alguma coisa, venceu uma competição. Mas somos mais do que vencedores, ou seja, é além do que possamos entender na sua totalidade. Mais do que vencedores, somos salvos através